Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui. Estamos aqui porque somos sustentados por aquele que fez todas as coisas, que está vivo, que venceu a morte, está assentado à direita de Deus e nos guarda. E nessa noite nós queremos adorar o Senhor. Está tão bom aqui. É isso que o Senhor pretende que nós façamos, que nós adoramos Ele. Portanto, curva sua cabeça, se desligue de tudo o que está acontecendo, e você vai me dizer, mas não é possível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nesse momento eu posso adorar ao Senhor, somente a Ele. E eu quero, particularmente eu quero de todo o meu coração, adorar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, pelo favor imerecido a nós, cada um dado lá na cruz. O Seu Filho Jesus, o Teu amado, veio e venceu a morte. Para que eu pudesse, para que eu e meus irmãos pudéssemos estar aqui hoje. E louvar ao Senhor sem restrição. E louvar ao Senhor de todo o coração. Por isso, ó Pai, te entregamos o nosso coração nessa noite. E cantamos a Ti. Queremos nos dobrar a Ti, Senhor. Não há nenhum lugar seguro, Senhor, senão no esconderijo do Altíssimo. Não há nenhum lugar que nós possamos habitar, senão na sombra do Onipotente. Ninguém descansa, Senhor. Mas eu quero descansar em Ti, Senhor. O Senhor conhece o meu interior. E sabe que muitas vezes estou cansado. Mas eu sei que há um lugar onde eu possa descansar. Esse lugar está em Ti. Esse lugar está no nome do Teu Filho amado Jesus. Por isso, nesta noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe esta reunião que estamos fazendo, Senhor, como um pequeno ato de adoração a Ti. Ainda bem que o Senhor não nos abençoa conforme os nossos feitos, porque são tão poucos. Mas nós assim nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Ao nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em Teu. O inferno em Seu nome, os coxos
exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Ao nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Há poder no teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. E em teu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome você crê? Os cegos veem. Lázaro sai para fora. E em seu nome os mortos vivem. Oh, 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 oh. Todo poder está em ti, Jesus. Sobre o seu nome, Senhor, está fundado todas as coisas. Tu és a rocha inabalável, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Somente no teu nome podemos confiar. Somente no teu nome que podemos estar, Senhor. O inferno treme. Os coxos já andaram. Os cegos já viram. E os mortos já reviveram ao som da tua voz. Por isso, ó Pai, nós clamamos no teu nome. Receba nossas canções em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu
Jesus, não negues nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Oh, aleluia. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Só quero a ti, Senhor. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos. Oh, aleluia. Jesus, não deves nada para mim. Eu devo minha vida a Ele. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Jesus, lamento por viver só diferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Oh, lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Senhor, nós precisamos de ti. Só quero a ti. A tua presença me basta. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. Nada além de ti, Senhor. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Só queremos tua presença. Nada mais, nada mais. A tua presença nos basta, Senhor. A tua presença nos sustenta. A tua presença nos alimenta. Ninguém pode querer mais do que isso. Ninguém terá mais do que isso. Se temos a tua presença, temos tudo. Temos tudo que precisamos para suportar o dia mau. Oh, aleluia. Nós vamos. Você pode pegar o seu dízimo
para que a gente possa ser um pouco mais breve, que hoje o nosso tempo é curto. E já pode trazer o gasofilaço aqui. Em nome de Jesus, nós precisamos adorar o Senhor. Nós estamos vivendo o dízimo. Nós estamos vivendo dias onde tudo está muito confuso. Muitas coisas estão acontecendo. Mas nós não queremos ouvir o som da voz do Senhor dizendo como Ele escreveu as 7 igrejas. E uma delas diz que assim: tu até tens coisa de bom, mas eis que tenho contra ti que esqueceste o primeiro amor. A palavra do Senhor diz que se esse povo verdadeiramente me ama, guarda os meus mandamentos, e eu ouvirei do céu e sararei essa terra. Nós temos visto o mundo ser abalado por milhões de notícias. Não é nenhuma notícia, cada dia que é melhor nem olhar. Mas nós confiamos no Senhor. E nós vamos fazer agora um ato de adoração ao Senhor, de dizimar o Senhor, também adorar o Senhor. Aleluia. Senhor, nós consagramos a Ti esses valores, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada lar. Abençoa, Senhor, cada porta que Tu abriste. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que tem dizimado os que não têm, que não estão podendo, mas que o Senhor seja a nossa provisão em tempos difíceis. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que ofertam a Ti, aqueles que ofertam o coração a Ti, porque ainda, Senhor, que nesse momento não tenha como dizimar em espécie, mas o coração é Teu, então jamais ele procrastinará aquilo que deve ser feito. Por isso, em nome de Jesus, abençoa esses valores. Amém. Som. Pai do Senhor a todos os irmãos, aqueles que estão aqui presentes fisicamente na Igreja Evangélica Amor e Vida, e aqueles que estão em casa também, que o Senhor possa igualmente tocar a todos, abençoando, cuidando, livrando de todo mal. Tempos difíceis, mas em tempos difíceis a gente aprende a confiar em Deus para o próximo passo, né? Então a gente tem aprendido, cada um de nós tem aprendido. Então eu saúdo os irmãos, faz tempo que eu não vejo muitos aqui, né? Mas a gente saúda a todos os que estamos vendo, aqueles que não estamos vendo, que Deus possa abençoá-los igualmente. Bom, vamos conversar um pouquinho da palavra de Deus, essa palavra que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Mas eu vou fazer um convite, e o convite é o título da pregação de hoje.
que é: seja apóstolo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós louvamos a Ti nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade dessa casa estar aberta para que nós possamos falar da Tua palavra para aqueles corações que estão dispostos a ouvir-te. Que a Tua palavra possa penetrar nos corações e produzir a 10, a 100, a 1000, produzir muito resultado, Senhor, porque Tu és nosso Deus fiel, um Deus que abençoa o seu povo. Por isso, nessa noite, Senhor, abençoa o seu povo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Esse título que a gente leu, alguns já devem saber de onde vem esse versículo, mas ele é de Marcos 16, verso 15, que diz exatamente isso. Jesus diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E essa questão que nós vamos trabalhar hoje. Como é que a gente pode ir por todo o mundo e pregar o Evangelho em tempos de isolamento social, de quarentena? Será que isso é possível? Para a gente refletir sobre isso, a gente vai trabalhar um pouco um dos livros da Bíblia, um livro escrito por Lucas, né? Embora a passagem que nós tenhamos lido seja do livro de Marcos, mas vamos falar um pouquinho de um livro escrito por Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro que nós vamos trabalhar um pouquinho as ideias hoje, né? Porque mesmo em tempos de pandemia, nós vamos falar sobre apóstolos de Cristo. E ao falar de apóstolos, é natural que inicialmente a gente pense em cada um dos 12 discípulos de Cristo, os 11 que se provaram fiéis, mas aquele outro homem que foi eleito após o traidor, né? Mas todos esses homens, eles eram e foram encarregados de difundir a palavra de Deus, né? Então, o apóstolo inicialmente se imaginava os 12. Hoje também se imagina como um título eclesiástico, né? Como se fosse algo dentro de uma hierarquia eclesiástica, mas não é uma linha que eu vou perseguir hoje, não, tá? Em Efésios 4, a gente já tem uma discussão profunda em si mesma, né? Eu vou dizer apenas que todas as obras que estão ali descritas em Efésios 4, são dadas à igreja como o corpo de Cristo foi dado por nós, e com uma finalidade, a finalidade de aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos abstrair um pouquinho dessa ideia de título e de hierarquia, tá bom? Nós estamos falando num contexto mais amplo do termo, tá certo? Bom, a palavra apóstolo, ela vem do grego, né? E o dicionário Oxford diz que apóstolo é o membro da igreja que primeiro pregou a fé cristã em determinado país ou região, ou ainda um missionário abnegado, ou seja, alguém que se entrega na missão cristã. Porque a palavra apóstolo, ela significa, do grego, significa aquele que é mandado, aquele que é enviado em uma missão. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar essa palavra hoje, tá? Porque a obra do apostolado, portanto, ela não é limitada aos 12, ou mesmo a Paulo, né? O apóstolo Paulo, né? Como nós conhecemos das cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque a missão de ir ao mundo e pregar o Evangelho, ela continua viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mesmo em tempos de pandemia. Hoje a gente tem meios que os então apóstolos da igreja dita primitiva não tinham. Porque, afinal de contas, quanto tempo vocês acham que as cartas de Paulo demoraram para chegar em Éfeso ou em Corinto? Não tinha correio, como a gente entende, ou entrega expressa, que já são até coisas obsoletas, né? antes da internet, né? Hoje a gente fala em redes sociais.
mensageiro instantâneo, videochamada, videoconferência, né? Tantas palavras que a gente não trabalhava, né? Mas todo mundo já escutou aqui falar do tal do Zoom, por exemplo. Quem já tinha ouvido falar do Zoom há 3, 4 meses atrás? Ou de fazer transmissão por videocast na internet, né? Mas eles não tinham esses meios. Eles não tinham esses meios. Mas ainda assim, Atos é o livro que continua a história de Jesus, que inicialmente é tratada em um dos evangelhos, mas continua no livro de Atos a história do próprio evangelho, dito como a boa nova, a novidade de vida, não é? Então, essa mensagem de Cristo, que foi inicialmente anunciada e que é capturada nos evangelhos, inclusive pelo próprio Lucas, autor de Atos, essa mensagem que foi anunciada em Jerusalém, entendido toda aquela região ali da Palestina, né? E também a Judéia, Samaria, e tudo isso, por mandamento, deveria e deve ser levado até os confins da terra. Se você for ali no capítulo 1 de Atos, o verso 8, fala sobre isso. Até os confins da terra. E nesse sentido, então, a gente hoje ainda vive. A gente vive o contexto do livro de Atos. Porque é nossa obrigação levar, anunciar essa mensagem até os confins da terra. Essa missão não terminou. Porque a Boa Nova, o Evangelho, que começou na terra dos que habitavam a Judéia, ela chegou até Roma, que era a capital do Império Romano, e ela se tornou uma mensagem de salvação para o mundo inteiro. Porque ela apresenta Jesus Cristo como o Salvador e o Senhor de todos, os gentios e os judeus. No livro de Atos a gente percebe isso. No livro de Atos a gente vê essa transformação que é dada da mensagem do Deus único, de um povo que habitava numa determinada região geográfica pequena, e essa mensagem passa a ser uma mensagem universal de salvação. Essa transformação da Boa Nova no Evangelho, que começou na terra dos judeus, que a gente fala hoje e que a gente precisa entender no livro de Atos. Mas isso só acontece, por quê? Porque o destaque daquilo que é descrito nesse livro é o destaque das obras de homens que, impulsionados pelo Espírito Santo, os apóstolos, os missionários, que ali recebem esse foco inicialmente, são Pedro e Paulo. Pedro começa a descobrir, ele começa a entender aquela missão apostólica que ele recebe e começa a trazer e entender que a revelação do Evangelho é para todos. Pedro tem uma visão, um sonho, uma noite perturbada, onde ele não entende aquilo que lhe é trazido, aquela visão de ter que levar aquilo que ele imaginava que era para um pequeno grupo, para todo mundo. E ele mesmo diz, olha, eu não entendi, eu imaginava que eu, que sou um homem que só come coisas puras, sou convidado a comer coisas impuras. E o anjo que se apresenta para ele na visão diz, não torne você impuro aquilo que eu purifiquei. E ele não está falando de comida, né? A gente sabe que nos preceitos do judaísmo existem determinados tipos de alimento que não se pode comer, como carne de porco ou camarão, por exemplo, não é? Mas não é esse o contexto que está sendo trazido para Pedro. O contexto é, olha, a partir de agora você vai ter que quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos, e a partir de agora você vai ter que levar aquilo que você aprendeu, não só para aquelas pessoas que você imaginava, mas para muitos outros. E vem aí o convite de um homem que é gentio, um centurião, um oficial militar do Império Romano, chamado Cornélio, e você vai atender esse convite.
E você vai lá e você vai levar essa palavra para aquelas pessoas. E aí inicia a missão apostólica de Pedro. Porque Pedro, a partir daí, começa a dirigir esse trabalho cristão naquilo que hoje é o Estado de Israel, a região de Jerusalém, de Samaria, de Jope e mesmo de Cesareia. E continuando no livro de Atos, a gente vê que o autor Lucas fala mais especialmente de um homem chamado Paulo, que antes se chamava Saulo. Começa a falar de Paulo, da sua viagem de vida. A gente sabe que também foi uma viagem física, porque Saulo sai de Jerusalém e vai para outro lugar perseguir os cristãos. Mas a partir dessa viagem de vida, ele se deixa conhecer aquele Jesus a quem ele persegue. E a partir de perseguidor, ele se torna um apóstolo. E a partir daí passa a realizar muitas outras viagens em todo o Império Romano. E o livro também fala de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Fala de Filipe, fala de Marcos, do qual já lemos um versículo de um dos evangelhos que escreveu. Fala de Barnabé, fala de Timóteo, fala de Silas, fala de Lídia, que são homens e mulheres de Deus que nos trouxeram a mensagem universal de salvação de Cristo. Tudo isso com os meios que eles tinham à época. Escrevendo em rolos de pergaminho, se fossem disponíveis, ou mesmo em peles de animais, ou viajando fisicamente, de barco, ou a pé, ou com o que tivessem à mão. Por quê? Porque eles tinham recebido uma missão e uma ação a realizar. Mas a gente não pode esquecer que esse contexto todo também tem um ator. E o ator do papel principal nesse contexto, até nas descrições que a gente começa a estudar a respeito e começa a perceber isso, esse ator que tem o papel principal é o Espírito Santo. Porque ele logo no início do livro de Atos, ele vem sobre aquelas pessoas e provoca uma transformação. Uma transformação. Porque Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo, que vai lhes revestir de poder, de uma forma que vocês vão estar prontos para iniciar a missão que eu tenho para vocês. Então o livro de Atos também é o livro em que o Espírito Santo começa a tomar parte da vida dos cristãos. Porque o Espírito Santo é quem guia e fortalece os seguidores de Jesus nos trabalhos das igrejas e no serviço de anunciar o Evangelho pelo mundo inteiro. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer coisa alguma que permaneça. Sem o Espírito Santo é como se construíssemos a casa sobre a areia. E vem a chuva e a tempestade e a casa cai. A casa cai. A gente precisa dele. A gente precisa dessa presença. Por essa presença. Então, por isso, nós não somos apenas discípulos, seguidores ou alunos, como a gente já disse no passado, mas também temos que ser apóstolos, missionários de Cristo, porque Ele também nos concede esta mesma missão que deu àqueles homens no passado. O mesmo Espírito que os fortaleceu é o Espírito que nos fortalece no dia de hoje, para que nós também possamos realizar essa obra, esse serviço de anunciar o Evangelho com os meios que a gente tem no dia de hoje, com os meios que a gente tem disponíveis, com aquilo que está ao alcance da nossa mão. E é isso que a gente tem que entender. Porque o Espírito também nos fortalece, porque a gente precisa dessa ajuda, meus irmãos. Ele nos esforça, como está escrito, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta
com a destra de suas mãos. Isto é, a mão direita dele nos apoia quando nós estamos tão enfraquecidos que estamos a ponto de cair. É isso que está escrito. Porque nós estamos sempre expostos a muitas, e eu digo aqui, muitas aflições, embora de todas essas o Senhor nos livre. Quando a gente se propõe a cumprir a missão da fé cristã. A gente não imagina, às vezes, que vai conseguir vencer, mas a gente vence. No meio de tanta dificuldade, nós estamos aqui todos de pé, estamos aqui prontos para fazer aquilo que o Senhor tem para nós, a nossa missão cristã. E isso só é explicável de uma forma, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos de pé. Tá? Isso é uma das coisas, entre tantas, que o livro de Atos nos ensina. Outra coisa que ele nos ensina, consequência disso, é que a gente não deve se surpreender ao ser apedrejado. Tanto no contexto literal, quanto no sentido figurado, por trazer a mensagem de salvação. O homem que provou isso foi alguém que já citamos aqui, Estevão. Estevão, após ser escolhido como discípulo na casa do Senhor, na igreja, foi apedrejado ao anunciar o Evangelho em Jerusalém, diante do Sinédrio. Se você quiser, está lá no capítulo 7, no verso 51. Porque num dado momento ele diz assim, nesse verso: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Porque como naquela época, seja no Sinédrio, que quer dizer assembleia, seja na presença da igreja, naquela assembleia ali, que era, vamos dizer assim, a assembleia dos homens que representavam aquilo que os judeus entendiam como a religião recebida, a mensagem recebida do Deus único, mas aquele povo vazio, resistindo ao Espírito Santo, resolve, obstinado, apedrejar aquele homem que só disse a verdade. A gente vê que no início, no crescimento da igreja primitiva, em muitos lugares, ou praticamente em todos os lugares, melhor dizendo, onde eles iam, os apóstolos iam sempre num local na cidade em que visitavam, que era a sinagoga. Era a sinagoga. Porque o desejo deles era transformar aquilo que já existia. Em alguns lugares eles foram recebidos, em outros não. Em outros não. Em outros não. Em outros lugares eles foram maltratados, foram apedrejados. E isso pode acontecer hoje também. E continua acontecendo. Porque muitas vezes a gente leva essa palavra e as pessoas resistem não a nós. Porque nós não temos nenhum poder de convencimento. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Por isso as pessoas continuam resistindo ao Espírito Santo e continuam nos apedrejando. Então não se surpreenda. Não se surpreenda se de forma literal ou figurada você também for apedrejado, seja fisicamente ou nas redes sociais, ou na internet, ou em qualquer ponto. Por quê? Porque a resistência ao Espírito provoca esses mesmos resultados ainda no dia de hoje. Tá? Paulo também foi apedrejado, não foi só Estevão, não. Eu acho que é importante a gente mostrar que não é um caso isolado. Não é porque um caso isolado pode não ter significado teológico. Mas quando tem mais de uma situação, aí a gente começa a entender. Paulo foi apedrejado também no capítulo 14, se você ver, mais adiante,
quando você tiver a oportunidade de ler esse livro, que eu estou fomentando esse desejo no seu coração de ler esse livro na sua casa, Paulo também foi apedrejado num local que se chamava Listra. Paulo curou um paralítico, mas diz no verso 19 do capítulo 14 assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Então, quando o Espírito traz a cura por meio de um servo de Deus, seja essa cura física ou espiritual, porque o mundo tem muitos coxos, cegos e paralíticos espirituais andando por aí, além de físicos, pode se preparar. As pedras vão vir e vão querer deixar você como morto. Então, a ameaça, a ira, a agressão, a gente vê que Estevão morreu e Paulo foi dado como morto, como eu disse. Ainda assim, não impediram a Paulo e a Estevão de cumprir a missão que Cristo lhes deu: trazer a boa nova da mensagem do Evangelho. Isso é importante. Por quê? Porque enquanto vinham as pedras, todos sabem, Estevão olhava para o céu e via o quê? Via o céu aberto e o Cordeiro na sua glória. Isso que é importante a gente entender. Porque a gente tem que estar sempre de olho no céu, sempre de olho no céu aberto e na glória do Cordeiro. Porque se a gente ficar olhando pelas pedras, a gente sofre duas vezes. A gente sofre pela pessoa que está enviando a pedra e a gente sofre pelo impacto da pedra. Então a gente não pode ficar olhando para isso, não é? Porque a pregação do Evangelho, que é crime para quem não crê, para nós essa loucura é salvação. Para nós essa loucura é vida. Não é? E por isso, por causa daqueles que não creram, os apóstolos foram presos também, foram perseguidos, né? Porque assim o Senhor Jesus os avisava lá em Lucas 21:12, né? Dizia o Senhor, ou disse o Senhor: entretanto, que aí é importante a gente entender, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. Antes da vinda do Senhor, antes do estabelecimento do reino, nós vamos ser sempre objeto de perseguição, objeto de ira, objeto de ameaça. Por quê? Porque aqueles que não aceitam o Espírito Santo, aqueles que não aceitam o poder de convencimento do Espírito Santo, vão reagir dessa maneira. Dessa maneira. Como sempre reagir. Está escrito na palavra de Deus também, no mesmo livro de Atos 8:3, está escrito que Saulo, antes de mudar a sua vida, o seu coração, antes de nascer de novo, por que não dizer assim, como Paulo, está escrito em 8:3, na versão que eu pesquisei, diz assim que Saulo devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Tá? Isso foi Saulo, que depois seria Paulo. Isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente transfere a nossa frustração por aquela pessoa, aquelas pessoas não aceitarem o agir do Espírito e passa a colocá-las numa caixa de não aceitos, de dizer que eles não merecem, dizer que não há salvação para eles. Imagina a situação de Saulo, que devastava a igreja. Mas para ele teve mudança. Isso é um ponto importante a gente refletir. Eu vou chegar lá. Mas também diz aqui, no capítulo 12 de Atos, que Pedro foi preso. Não é isso? E o mesmo Saulo, agora Paulo, junto com Silas, eles foram espancados, açoitados com vara e lançados na prisão, conforme está no capítulo 16 do livro de Atos. Tá?
Isso tudo acontece dentro desse contexto, porque a gente tem que entender que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Tá bom? Porque Paulo e Silas, e às vezes nós também somos presos para que nós possamos levar a mensagem de salvação para os nossos carcereiros. É por eles que a gente às vezes está sendo açoitado. É aquele carcereiro que está ali, é que é o alvo da nossa missão. Por isso a gente não pode olhar para ele ou para eles como se fossem adversários, né? Ou como Pedro, às vezes também a gente vai para a prisão para que a gente possa ter a visão do anjo do Senhor, contemplar a sua luz resplandecendo ainda aqui dentro da prisão e ver as algemas que às vezes ainda nos prendem, que às vezes estão ali nos nossos punhos de coisas que nos prendem, ver essas algemas caírem, né? E aí a gente pode escutar a mensagem de livramento ali dentro daquele cárcere, vinda do alto, quando o anjo diz para a gente: põe a tua capa e me segue. Às vezes a gente vai para a prisão por causa disso também. Tá? Então, assim como não tem túmulo em que a morte possa prender o Messias, não há prisão que pode nos afastar da missão e da mensagem que nós recebemos de Cristo. Aquilo que Ele nos ensina na sua palavra, desde o primeiro capítulo de Gênesis. Porque a gente não luta com as pessoas, contra a carne, contra o sangue. A gente não pode esquecer nunca disso. A gente luta contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. E nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, o bom pastor, e nos deu já essa vitória nestes lugares. Porque ainda que demore, o anjo vem. Ainda que o inimigo milite, o anjo vem e ele chegará e ele vai abrir a porta da prisão, tá? Porque não tem prisão que possa conter o Espírito de Deus. Não tem, tá? Porque o próprio Paulo se chama de prisioneiro no Senhor, porque ele mesmo preso em Roma, ele fala para Timóteo: a palavra de Deus não está algemada. Amém? Isso é 2 Timóteo 2,9. Tá? A palavra de Deus não está algemada. A gente pode estar em isolamento social, a gente pode estar em quarentena, a gente pode estar preso dentro de casa, a gente pode estar com um monte de restrições, mas a gente continua lutando contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. E a gente continua sendo vitorioso em Cristo Jesus, porque a palavra de vitória já foi liberada para nós. Para nós. Não interessa isolamento que nos deixe em lugar nenhum, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Então não tem isso da gente ficar dispensado da nossa missão, porque a palavra de Deus não pode ser aprisionada e a gente tem que usar os meios que a gente tem, os meios que a gente possui, para continuar levando essa palavra para aqueles que necessitam. A gente tem que continuar indo na prisão para falar da palavra de Deus para o carcereiro. A gente tem que continuar sabendo que às vezes quando a gente é preso, é porque o anjo vai lá para abrir as algemas que ainda estão nos prendendo a alguma coisa. Tá? Então, a nossa missão continua, a gente continua tendo que trabalhar,
Porque Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também. E vocês vão fazer as minhas obras e ainda obras maiores das que eu faço. Tá? Não porque há outro motivo, senão que hoje nós temos meios. Nós temos meios. Nós temos condições. Nós temos formas de levar essa palavra, como está escrito lá no início, né, para os confins da terra, que a gente pode usar, que a gente tem que continuar usando. A gente não pode esmorecer na nossa vontade de fazer a obra de Deus, porque a gente está isolado em casa, porque a gente não está vendo aqui todos aqueles irmãos que a gente costumava poder ver todos os dias que tem culto. Pelo contrário, é nesse momento que a gente tem que se aproximar, porque o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em cada um dos nossos irmãos. Por isso que nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos do Altíssimo, tanto quanto Jesus Cristo é Filho de Deus, porque por meio dele nós somos chamados todos filhos de Deus. Tá? E por isso a gente não tem que temer. Né? Apocalipse 2:10 deixa isso muito claro, essa mensagem para nós. Apocalipse 2:10, ele já começa avisando e confortando e fortalecendo, porque ele diz assim: não temas o que hás de padecer. Né? Nós estamos padecendo, está difícil no trabalho, está difícil em casa, está difícil nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Brasília está assim, as academias abrem num dia, no outro dia fecha, né? No outro dia abre de novo. Pô, como é que se consegue trabalhar desse jeito? Fica difícil. Né? Poxa, a loja lá do Miro, uma hora abre, outra hora fecha, não pode, está difícil para todo mundo, né? Está complicado para todo mundo. Mas o Senhor nos diz: não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Quem é que já não se sentiu preso nesses últimos meses? Quem é que já não se sentiu tolhido das potencialidades que tem? Eu quero sair para correr, para fazer um exercício, para tomar um ar, eu não posso. Eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não posso. Eu quero levar o meu filho no parquinho e eu não posso. Por quê? Porque eu estou preso aqui, dentro de casa, ou preso no trabalho. Mas tudo isso é para que a gente seja provado. Né? Aqui diz, o Apocalipse está até mais leve, né? E tereis uma tribulação de 10 dias. Mas continua. Ser fiel até a morte. Ser fiel até o fim. Ser fiel até o último momento, que dar-te-ei a coroa da vida. Que isso é importante. Né? Então a gente está sendo provado duramente nesse ano de 2020. Complicado, estamos presos, está difícil no trabalho, uma prova grande como a gente nunca imaginou, às vezes, que ia passar. Quem é que ia imaginar que ia passar por isso? Né? Nem o mais pessimista das pessoas que a gente conhece imaginou que a gente ia ser provado tão duramente. Né? Essa tribulação tem se estendido por vários dias, esse desafio tem se estendido por vários dias. Mas tudo isso é pelo reino, é pela coroa da vida, é pelo tesouro escondido que a gente vive. É tudo isso porque nós somos seguidores de Cristo, que nós vamos continuar cumprindo a nossa missão, vamos continuar combatendo o bom combate, vamos continuar completando a carreira, vamos continuar guardando a fé até que Ele venha. Até que Ele venha. Se a gente tiver que continuar do jeito que a gente está, a gente vai dar um jeito de levar essa palavra para as pessoas, porque a nossa missão continua existindo. Nós não temos
os mesmos meios que a gente tinha, mas nós vamos encontrar uma forma de fazer como tem sido feito. Como tem sido feito, porque nós vamos continuar guardando a nossa fé. Não é? Paulo nos lembra lá em 14:22, o último versículo, eu vou pedir para você abrir. Tá? Um pouquinho depois de ter apanhado, ser apedrejado, ser deixado até a morte, mais adiante, ainda assim, Paulo, está escrito que ele estava, 22 de Atos 14, fortalecendo a alma dos discípulos, fortalecendo os seus sentimentos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, assim, mesmo que a gente receba pedradas, mesmo que a gente seja preso, mesmo que a gente tenha que ficar isolado, mesmo que tenha tantas dificuldades, nos importa entrar no reino de Deus. E aí a gente tem que lembrar da parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Não é porque tem pandemia, não é porque tem isolamento social que a gente vai pegar o nosso talento e enterrar. Vou enterrar meu talento até passar essa situação e vou ficar lá. Quando passar, eu desenterro meu talento. Estaríamos perdendo tempo, porque aquelas pessoas que caminham a passos largos para o abismo estariam sendo perdidas se não fosse pela igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor, nós somos apóstolos dessa mensagem, nós somos missionários dessa mensagem, nós recebemos essa missão, e não é porque tem pandemia, não é porque tem isolamento social, que a gente vai deixar de guardar a nossa fé e deixar de saber o que importa é entrar no reino de Deus. Amém? Eu vou convidar você para ficar em pé. Nós vamos orar. Você que está aí na sua casa também, se você puder, se você assim o sentir, coloque a sua mão no seu coração e sinta-se acolhido junto com os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão aqui na igreja também, se quiser colocar a sua mão no coração. Lembre-se dos seus irmãos que não estão aqui, que não puderam vir, que gostariam de vir, ou que você gostaria que aqui estivessem. Lembre-se daquelas pessoas que você desejava que pudessem escutar essa palavra e receber do Espírito Santo o convencimento do pecado, para que pudessem ser salvos e adentrar no reino de Deus. Lembre-se dessas pessoas, nós vamos orar, e você vai se sentir primeiro acolhido por Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em você, está com você, e Ele te acolhe e aquece o teu coração. Você não está sozinho. Você acha que você está em casa, você está sozinho? Você não está sozinho, você não está sozinha, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Ele está com você, Ele está aí juntinho de você, para te convencer e te consolar, porque Ele é o Consolador, é Ele que traz consolo nos momentos de dificuldade, de tormento, de tribulação. Ele é aquele que estende a sua destra para que você não caia. Então receba nesse momento o consolo e a presença do Espírito Santo com você, aqui na igreja ou na sua casa. Para que você saiba que você não está sozinho, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou um Consolador até que Ele venha. E a promessa do Senhor Jesus continua válida. Ele vai voltar para nos buscar. Então, até que Ele venha, você tem o Espírito Santo para te consolar e para estar do seu lado, durante todos os momentos. Então, lembre-se disso, receba isso no seu coração. Receba também a cura
Porque o Espírito Santo de Deus traz a cura, isso é consolar também, Ele traz a cura para todos os seus anseios, traz a cura para essa ansiedade que às vezes te consome, de quando vai acabar, quando vai voltar para o normal, quando eu vou poder fazer isso, fazer aquilo. Não andemos ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus está no controle. Ele não rendeu o controle da sua vida, da minha vida, para o inimigo, não rendeu, não. O Senhor Deus está no controle da sua vida, porque todos aqueles que estão nas mãos do Senhor, Ele não os lança fora. Por isso você está nas mãos do Senhor, Ele está no controle, a sua vida está no controle. Mas eu estou na prisão. Não se preocupe, porque se você está na prisão, vai chegar a hora, vai vir o terremoto, vai derrubar as paredes dessa prisão, e as cadeias vão cair. Faça como aqueles apóstolos, aqueles homens de Deus, que mesmo na prisão, eles louvavam. Está escrito, Pedro estava preso, ele tinha 16 guardas para tomarem conta dele, mas ele louvava, e quando chegou o momento certo, veio o anjo, e o levou, e o retirou da prisão. A mesma coisa com Paulo e Silas, eles estavam presos pelos pés, mas ainda assim eles louvavam, e veio o terremoto, e abriu as cadeias, mas naquele momento não era de sair dali sozinhos, era momento de sair dali com o carcereiro. Então, mantenha os teus olhos abertos, os teus ouvidos prontos, para saber o que o anjo quer falar com você nesse momento. Eu não estou aqui dizendo de nenhuma experiência fantástica ou fantasiosa, não. Eu estou falando aquilo que o Espírito de Deus fala no teu coração, que te aquece, porque está escrito, quando aqueles discípulos se encontraram com Jesus na estrada de Emaús, eles não conseguiam reconhecer Jesus como pessoa, mas eles sabiam que quando ele falava, o seu coração se aquecia. E isso continua acontecendo quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, quando você reflete na presença do Senhor, o teu coração se aquece, porque as ovelhas conhecem o bom pastor, e o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, ele continua presente nas nossas vidas. Por isso saia daqui, ou esteja na tua casa sabendo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Seja nesse momento de isolamento, de pandemia, ou em qualquer outro momento, o Senhor está no controle, porque Ele é o Deus que está no controle das nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, bom, presente, que nos envia o Teu Santo Espírito para nos consolar nos momentos de angústia, que todos nós possamos sair daqui leves, que todos nós possamos estar em casa leves, sabendo que nós não estamos sós, que nós estamos com a presença de Deus nas nossas vidas. Ele continua presente, Ele continua agindo, Ele continua operando maravilhas em todas as esferas das nossas vidas. Por isso te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça. O pastor está pedindo aqui para que eu encerre, então eu vou pedir para que você estenda as suas mãos, mesmo estando em casa, para que você receba essa bênção do Senhor, porque o Senhor quer nos abençoar. Nosso Deus é um Deus que nos abençoa. Tem gente que imagina que ser abençoado é ter dinheiro, é ter coisas bonitas, e não é. Ser abençoado é ter a presença do Espírito Santo nas nossas vidas e ter a certeza da salvação, porque a gente sabe para onde vai. A gente sabe para onde vai, a gente sabe que na casa do Pai tem muitas moradas, mas que tem lá uma morada que é para cada um de nós. Isso que é o mais importante, porque tem uma morada preparada para nós junto ao Altíssimo na Jerusalém Celestial. Amém? E que o Senhor te abençoe
e que te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e por todo sempre. Amém. Aleluia.